Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um corte no bate-papo que rolou outro dia aqui no canal com o Guga, o Rian e o Pedro, três desenvolvedores do Web3 e Blockchain que participaram recentemente de uma hackathon do Drex, o Real Digital. Nesse corte, eles falam sobre essa experiência de participar de um hackathon com temática financeira, solução que eles procuraram abordar. Enfim, se você gosta do assunto blockchain na área financeira ou hackathon de Web3 e Blockchain, eu tenho certeza que você vai gostar desse corte aqui. E aí, né, a gente teve essa experiência no Rio, que vocês venceram, né, que foi muito legal. E aí mudou completamente. O último hackathon esse não tem nada a ver com o primeiro, né? Guarda-se, obviamente, as experiências, as cicatrizes, mas não... absolutamente nada. Solução, mercado financeiro, governo... Como é que foi daí para vocês? Isso, eu acho que até foi uma das questões assim que fez a gente meio que querer pivotar dessa solução da saúde, porque a gente percebeu que, pô, acho que você que teve toda essa vivência em startups, deve saber muito sobre essa questão da diferença que faz você ter mais expertise de uma área. Então, por exemplo, a gente percebeu uma certa dificuldade depois do hackathon até que a gente pensou em continuar desenvolvendo essa solução na área da saúde, a gente percebeu tipo, um gap de conhecimento que a gente tinha realmente nessa área. E, em contrapartida, o Gustavo tinha trabalhado com o mercado financeiro, eu também tenho bastante interesse, que eu pesquiso bastante sobre, e o Rian também gosta de estudar por conta sobre economia. E aí agora, por exemplo, quando a gente foi desenvolver essa solução agora para o Tesouro Direto, da tokenização do Tesouro, né, a gente teve muito mais facilidade em desenvolver a solução, porque mercado financeiro, crédito, já era algo que a gente já tinha muito mais conhecimento do que a área da saúde em si. Mas realmente faz diferença, né? Essa questão de você ter um conhecimento mais abrangente assim, da área. Óbvio que a gente não dominava em detalhes como funcionavam os processos do Tesouro, né? Mas isso até foi bem interessante, que eu achei muito bem organizado esse hackathon do Tesouro Nacional, porque teve uma agenda com nem sei quantas lives, tinha um acompanhamento que o pessoal dava para tirar dúvida, e isso foi muito interessante, tipo, para a gente realmente entender os processos do Tesouro. E também um dos principais fatores também que a gente achou muito valioso de desenvolver essa solução, de estar nesse hackathon, foi do conhecimento que a gente extraiu sobre o Drex e sobre o Real Digital, toda essa onda de inovação que está aí por vir, né? Nossa. E daí, pelo que eu acompanhei, teve um aluno meu que participou, tinha alguns desafios, né? Eles, se não me engano, estavam no desafio 2, eu não lembro agora qual era o tema, mas tinham alguns desafios. Qual que era o que vocês entraram? Isso, tinha 5 desafios. Tinha o primeiro lá que era G2C, né? Que é tipo solução do governo para consumidores finais. Foi a que a gente entrou. E basicamente, na verdade, a nossa solução era meio abrangente, assim, dá para entrar tanto no desafio 1 quanto no desafio 2. O desafio 2 era de soluções do governo para empresas. E a nossa solução, como era uma solução tipo, de crédito colateralizado para o usuário final, mas quem oferecia esse crédito colateralizado eram os bancos. Então era também meio que uma solução que funcionava como infraestrutura para os bancos, mas para dar o crédito para o usuário final. Então tinha essa ambiguidade, assim, estava encaixando as duas categorias. No final das contas, a gente achou que fazia mais sentido entrar na categoria 1. A categoria 3 era a categoria de desenvolver alguma solução relacionada, se não me engano, à distribuição de verba pública, emendas parlamentares e repasses de verbas. O desafio 4 era... Putz, Uso de oráculos, eu acho. Acho que era no âmbito de Infra, né? Isso, soluções que envolvem infraestrutura, então, questão de mais do operacional do que tange a infraestrutura disso. Então, por exemplo, eles deram vários exemplos assim, de questão de arbitragem de títulos, né? Já que eles seriam negociados em diferentes corretores também na blockchain, de extrair dados, em geral, dados on-chain dos títulos do Tesouro que estariam tokenizados. E, por último, a categoria 5, essa é até uma categoria bem interessante, assim, né? Que você comentou que às vezes tem um pessoal que ainda não se sente tão confortável para codar, botar a mão na massa, mas que já tem interesse por blockchain, já está estudando um pouquinho. A categoria 5 era simplesmente uma tese, você não tinha que programar nada.
era uma categoria que envolvia simplesmente se desenvolver um relatório, uma tese acho que era de 10 páginas, se não me engano, uma tese de 10 páginas sobre uma aplicação que você vê do Tesouro Direto, do Tesouro Tokenizado, e tinha essa categoria também. E, bom, por último, daí a gente acabou participando da categoria 1, que é a categoria que a gente ficou em segundo lugar. E foi basicamente isso. Deixa eu complementar. Claro, vai lá. Com o nosso projeto, que o Pedro comentou, que a gente participou dessa categoria de soluções que envolvem como o Tesouro Nacional vai impactar o cidadão, né? Então, de governo para cidadão, e a gente se envolve também na de governo para empresas, né? Então, soluções fornecidas pelo Tesouro Nacional ou Banco Central para empresas. O que a gente criou, basicamente, para o Hackathon foi uma infraestrutura em que a gente consegue fazer a tokenização dos títulos, né? Não da forma que vai ser feita pelo Tesouro, mas simulando uma tokenização de títulos. Todo o sistema de, por exemplo, como a gente faz a rentabilidade de um título Tesouro Selic que esteja em blockchain. Fez toda essa lógica. Como o Ria disse, a gente usou algumas APIs, por exemplo, a do Banco Central, para pegar qual que era a taxa Selic corrente, e na ponta, e a gente fornecia tudo isso para os bancos, instituições financeiras. Então, o que o banco faria através do CredPix, que seria a nossa solução? Ele tem todas as APIs para que quando a pessoa quiser pegar um empréstimo nesse banco, ele vai conseguir mapear todos os títulos tokenizados de tesouro que a pessoa possui e usar como garantia. A gente criou os contratos para quê? Bom, a pessoa quer pegar 10 mil reais como garantia. Ela tem o equivalente a esse dinheiro investido em Tesouro Nacional, em títulos do Tesouro Direto. Tesouro Selic, IPCA+, pré-fixado. A gente não fez a lógica para todos, né, de rentabilidade e tudo, mas mostrou com o Tesouro Selic, principalmente, como funcionaria. E você vai entrar na sua... E o banco fornece isso para a pessoa. Então, é mais uma forma para o banco de conseguir garantia de execução de crédito, o que é super vantajoso. Estudando sobre o assunto, sobre o negócio dos bancos no Brasil, eu conversei até com um amigo que trabalha na área de crédito do Itaú, se eu não me engano, e ele comentou que execução de garantias é muito difícil no Brasil. Então, às vezes, até o banco toma um calote, mas ele não consegue executar ou demora muitos anos na justiça. Então, essa é a ponta do banco. Para a pessoa, a gente queria criar uma forma de tornar os títulos do Tesouro Direto com mais possibilidades de uso. Então, você pode, através da nossa solução, usar um título que você tem do Tesouro Direto como garantia de empréstimo. Ele vai continuar rendendo naturalmente para você. Finalizado o pagamento seu do empréstimo, você recebe esses títulos de volta, vamos dizer assim, né? Esses títulos continuam sendo seu, mas através dos contratos inteligentes que a gente fez, você finaliza meio que esse processo. E o nome da solução era justamente CredPix, que a gente pensou justamente porque o Open Finance, Open Banking, Pix foram grandes revoluções, né, no mercado financeiro brasileiro ultimamente. Assim, o Pix foi um grande acerto do Banco Central, uma coisa que você olha em outros países não existe, né? Sim. É até engraçado, para a gente hoje parece natural fazer pagamento com Pix, mas não é algo trivial. Na maioria dos países não existe. E aí a gente, CredPix, porque você vai conseguir crédito, conseguir um empréstimo tão fácil quanto fazer um Pix. E ficou justamente assim para a pessoa, da forma que a gente desenhou todo o fluxo do cliente, seria você entrar na página do seu banco, clicar num botão de pegar empréstimo. Então, pegar empréstimo, o que você quer deixar como garantia? Atualmente você vai deixar, por exemplo, sua casa ou um carro, alguma coisa assim, como garantia de empréstimo. Você selecionava usar títulos do Tesouro, ia ter uma lista de todos os títulos do Tesouro que você possui. Vamos dizer que você esteja no Banco Itaú de novo. Eu estou no Banco Itaú, vai aparecer uma lista de todos os títulos que eu tenho de forma interoperável. No Bradesco, na Caixa, numa corretora Rico, por exemplo, vai estar tudo disponível e você vai selecionar as quantidades que você deseja usar como garantia para o empréstimo. Depois de fazer isso, você clica OK, o banco vai validar e você consegue o dinheiro na sua conta. Então, a jornada era para ser realmente bem simples para o cliente e toda a infraestrutura tecnológica mais pesada que a gente fez, as APIs, a gente usou os Chainlink Functions, que foi o Rian que desenvolveu para conseguir fazer essa parte de trazer dados externos à blockchain para dentro, back-end, contratos inteligentes. Isso fica por conta do banco. Porque o que era a nossa visão, né?
bom, a gente quer fornecer uma solução que para a pessoa física, ela não precise armazenar uma chave privada, não precise ficar sabendo todos os conceitos de blockchain para utilizar. Então, vamos dizer, em cada banco a pessoa vai ter uma wallet dela, que o banco cria de forma automática para essa pessoa, e o nosso sistema vai conseguir fazer, através do nosso back-end, integrar todos essas wallets que a pessoa possui no banco que ela quer pegar empréstimo. Essa era bastante a visão. Apesar da gente fugir um pouco de uma das vantagens da blockchain, que é a pessoa ter a propriedade, a posse da sua chave privada, de todas essas coisas, como a gente queria democratizar a nossa solução, nossa visão foi encontrar um intermediário como parceiro, de certa forma, para conseguir trazer essa pulverização. Entendi. Massa. No caso, eles faziam a alienação dos títulos deles, né, usando esses títulos como colateral para o empréstimo. E isso aplicado ao tesouro, mas poderia, pensando mais além, poderia ser para qualquer tipo de título, na verdade, né? Isso, no caso a gente aplicou para o tesouro, até porque era o tema do hackathon, né? Sim. É bem interessante essa questão do crédito colateralizado, até com os títulos do tesouro, porque, como o Gustavo comentou, assim, aqui no Brasil a gente tem uma das maiores taxas de inadimplência de crédito do mundo, que, por consequência, acaba resultando com que as grandes instituições financeiras elas acabam reagindo dessa forma para tornar o crédito sustentável com altas taxas de juros. E isso, né, acaba sendo uma reação dessas instituições financeiras para tentar viabilizar o crédito, porque como tem uma alta taxa de inadimplência, se não fazer isso, o produto se torna insustentável. Mas isso acaba penalizando o bom pagador por causa das taxas. Exato, bom pagador. O interessante de você oferecer o crédito colateralizado em detrimento de uma solução, por exemplo, colateralizado em um imóvel ou um carro, é que é um título com muito mais liquidez. Tá, o cara pode deixar um carro como garantia, mas primeiro tem essa questão que o Gustavo comentou da execução da garantia, e pode ser que o cara bata o carro, pode ser que, beleza, vamos supor, o banco conseguiu pegar o carro. Tem a questão da falta de liquidez, vai ter que liquidar o carro abaixo fazer um leilão depois, tem toda uma função que eles fazem. Exato. Então, a questão do tesouro direto é muito interessante justamente por essa liquidez. E até sobre use cases dessa solução que eu estava pensando, né, como eu trabalhei no ramo de antecipação de recebíveis, foi até uma dor que eu vi muito nesse segmento, assim, né, muitos pequenos e médios empresários, eles têm que, por exemplo, precisa renovar o estoque, a maior parte dos clientes pagaram com crédito, e aí rola antecipação de recebíveis, né? Só que a antecipação de recebíveis acaba tendo uma spread muito alta, porque você está lidando com o risco de crédito de pequenos e médios empresários que, querendo ou não, acaba sendo muito alto. E aí, às vezes, pode até ser interessante, né, a nossa solução como uma alternativa a esses pequenos e médios empresários que acabam sofrendo bastante com essa spread alta nesse mercado de antecipação de recebíveis. E aí, tem diversos use cases assim, que a gente pensou que faz sentido esse tipo de aplicação, né? Mas às vezes também, para você arcar com o pagamento sem ter que liquidar o seu investimento por questões, sei lá, tributárias. Porque o imposto é regressivo nesse tipo de ativo de renda fixa no Brasil. Então, enfim, existem vários use cases assim, mas acho que a gente conseguiu desenvolver uma solução bem legal. E acho que é algo que a gente pode até tentar levar para frente, ver realmente, trazer para o pessoal de mercado, ver o que eles acham que realmente faz sentido, o que não faz. Isso foi uma solução assim, que eu fiquei bem satisfeito assim, de ter desenvolvido em poucos dias, ainda no final do semestre. Nossa, a gente ficou maluco, cheio de trabalho, cheio de prova e tentando entregar, mas no final foi um resultado muito satisfatório, assim, a gente gostou bastante. Com o avanço da tokenização de RWAs, né, começa a haver cada vez mais interesse nessa questão de você poder utilizar qualquer bem seu tokenizado daqui a pouco como garantia, né? Porque a liquidação daí ela é automática, né? Não tem muito para onde correr, né? Os contratos inteligentes, eles permitem essa eliminação de intermediários para garantir a pessoa fala, né, que o código é a lei. Sim. Escreveu do código vai ser a forma como vai ser executado. Eu trabalhei 2 anos num banco que o foco era classe C, D, E e principalmente aposentados, né? Era aqueles famosos empréstimos que
tu pega direto na folha do aposentado. Só que daí eu entendi como é que era a mecânica por trás, era muito engraçado, ao mesmo tempo meio triste. Mas é que chegava no dia do pagamento do benefício, era quem era primeiro. Porque o aposentado, ele ia correr o mais rápido possível para sacar todo o dinheiro dele da conta. E todos os credores dele, para quem ele devia, pegou empréstimo e tudo mais, tentavam acessar o banco antes também para conseguir pegar a sua parte. Né? Então, os sistemas tinham que ter a performance lá em cima. Era uma função, não era exatamente o time que eu trabalhava, mas eu acompanhava mais distante. Os caras tinham que sacar, e daí se não tinha o valor para sacar, tinha que sacar parcial e não sei o quê. Era uma correria danada, justamente porque não existia essa garantia de que ia ter o recurso lá para pagar a dívida. Né? Então, era uma coisa muito louca, assim, muito louca. Pô, maluquice mesmo. Eu até falou sobre resgate parcial, foi até algo que a gente tentou desenvolver a nossa solução, assim, para deixar ela ainda mais robusta. Foi essa questão do resgate parcial, né? Então, conforme o devedor ele ia fazendo o pagamento do crédito, das parcelas de crédito, ele ia podendo resgatar o excedente de collateral que ele tinha deixado. Então, acho que ficou bem legal, assim, a solução. Foi um casezinho bem legal, assim, de fazer. Massa. E foi bem bacana também, porque a gente nunca tinha desenvolvido nada com o Chainlink. Uhum. E foi bem bacana, assim, que a gente sempre ouviu falar de Chainlink, né? Mas, pô, aplicar os produtos deles na prática foi bem legal também faz total sentido, assim, pra gente... Qual que foi o grande lance de utilizar Chainlink? Basicamente, a gente utilizou a Chainlink com um dos produtos novos deles, que, se eu não me engano, foi lançado nesse ano, que é o Chainlink Functions, que é você conseguir integrar os contratos inteligentes com uma API. E foi bem interessante, porque, pô, quando eu fui fazer a lógica de investimento, de rentabilidade do Tesouro Direto, dos títulos Tesouro, a priori eu tinha desenvolvido uma solução mais simplista, que era fazer títulos prefixados, né? Então, eu passava no construtor do contrato que a rentabilidade ia ser, sei lá, 12% ao ano. Porque aí, com o Chainlink Functions, a gente conseguiu fazer o quê? Que o título rende quanto? Sei lá, 100% da Selic. E aí eles acessavam a taxa Selic, o histórico da Selic no prazo e conseguia fazer o pagamento da rentabilidade conforme a Selic, que é uma variável, né? Está sempre mudando. Sim. E aí a solução ficou bem realista, ficou bem bacana. Massa. Não, e certamente isso aí chama atenção, né? Chama atenção porque é uma solução mais robusta em cima do indicador que é padrão de mercado. E aí, gostou desse trecho? Se você gostou, eu vou pedir o seu like e atribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Aliás, se você gostou mesmo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e na sequência nos vídeos recomendados o bate-papo completo para você assistir ele, que tá muito legal. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!